dia. Hoje eu quero começar a mensagem com duas perguntas. Primeira, tem alguma coisa da qual você se arrepende? Segunda, o que o arrependimento gera em sua vida? João Batista, aquele que veio antes de Jesus, ele veio para preparar a chegada de Jesus. E ele começou pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 7, João começa dizendo aos que saíram para serem batizados. E a primeira frase que ele diz: raça de víboras. Os líderes religiosos iam fervorosamente todos os sábados à sinagoga, achando que por isso conseguiriam se escapar do juízo de Deus. Pensavam que poderiam camuflar e enganar o próprio Deus. Para estes, João no versículo 8 diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Ele quis dizer que de nada adianta ter uma vida religiosa bonita, com bons discursos, se não tiver passado por um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento gera uma mudança de mente que se reflete no comportamento da pessoa. No versículo 9, João os compara a uma árvore que não produz frutos. Ela será cortada e lançada ao fogo. Outra vez, no Evangelho de João 15, Jesus faz uma analogia com a videira e os seus ramos. Aqueles que não produzirem frutos, ele corta e os lança fora. No versículo 10, as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Então ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. No versículo 12, os publicanos lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Então respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Temos o exemplo de Zaqueu, que era publicano, que era cobrador de impostos, que cobrava mais do que era estipulado. E quando ele teve o encontro com Jesus, ele decidiu devolver aquilo que lhe havia roubado das pessoas. No versículo 14, os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Então respondeu: não sejam prepotentes, isto é, não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Depois das respostas de João, eles começaram a pensar que ele seria o próprio Cristo. João afirma dizendo que não, mas diz que Cristo é mais poderoso, do qual nem sequer é digno de desamarrar as correias das suas sandálias. No versículo 17, João fala que o Cristo virá com uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha. Esta analogia representa o juízo vindouro. Muitos judeus pensavam na vinda do Messias, que somente os pagãos seriam julgados e castigados. Mas João declarou que o juízo viria para todos quantos não se arrependessem. Arrependimento é o cerne da mensagem de João Batista. Ele resume dizendo: arrependam-se, mudem de vida, produzam frutos que demonstrem o arrependimento de vocês. Nos dias atuais, parece-me que muitas pessoas acham que não precisam mais de arrependimento. Cada um tem uma justificativa para os seus maus atos. Algumas pessoas dizem ou pensam: no meu entendimento, isso não é tão errado assim. Afinal de contas, todo mundo erra.
Ou ainda, eu não vejo assim. Cada um acaba interpretando como lhe convém. Isso já começou lá no início da criação de Deus com Adão e Eva. Tem uma frase que é muito compartilhada nas redes sociais que diz: não me arrependo de nada do que fiz. Eu só lamento o tempo que desperdicei com as pessoas erradas. Esse é o pensamento farisaico. Eu sou melhor que os outros é que precisam corrigir os seus erros. A culpa sempre é jogada sobre os outros. Tem também uma frase que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. De fato, o verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de vida, uma mudança de mente, de pensamento e de comportamento. O verdadeiro arrependimento é quando se reconhece os próprios pecados, causa vergonha, tristeza por aquilo que fez. E isso só é possível quando somos confrontados pela verdade. Hoje celebramos o 3º domingo de Advento. Arrependimento também é tema de destaque para o período de Advento. Advento significa preparar-se para a segunda vinda de Jesus. Se preparar implica arrepender-se dos maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Significa reconhecer e confessar a nossa culpa, o nosso pecado diante de Deus e diante das pessoas que ofendemos. Arrepender-se é odiar e abandonar o pecado, o erro, a partir do perdão que Jesus nos oferece. Arrepender-se é voltar para a casa do Pai, como o filho pródigo, para os braços estendidos do Pai. O verdadeiro arrependimento gera uma mudança de atitude. Quando as multidões perguntaram o que devemos fazer, João disse que deveriam repartir suas roupas e comida. Quando os publicanos perguntaram o que devemos fazer, João disse que deveriam apenas cobrar o que era justo. Quando os soldados perguntaram o que devemos fazer, João disse que não deveriam se aproveitar dos outros, nem fazer denúncias falsas, mas que deveriam se contentar com o que têm. Se hoje pudéssemos perguntar a João o que devemos fazer, o que ele responderia? Eu imagino que ele diria algumas coisas como, por exemplo, ame mais a sua esposa, seja mais amável, tenha mais paciência com os outros, não espalhe fake news, fale menos e pratique mais, não seja tão hipócrita, seja mais justo nos seus negócios, não fique devendo nada a ninguém, não seja tão preconceituoso, trate todos com igualdade, indiferente cor, gênero, posição social, etc. Escute mais e fale menos. Com certeza, todos nós temos coisas das quais precisamos nos arrepender e precisamos mudar a nossa forma de agir de agora em diante. E isso só é possível através de Cristo Jesus. Tem mais uma frase que também tem sido compartilhada nas redes sociais que diz assim: o arrependimento não vai mudar o seu passado, mas pode transformar o seu futuro. Eu lhe convido agora para ouvir um louvor que será conduzido pelo grupo Sal da Terra. E com este louvor finalizamos esta gravação. Eu desejo a cada um de vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana, um abençoado tempo de Advento, que esse tempo nos aproxime ainda mais daquele que veio para nos salvar.
Que Deus te abençoe e até uma próxima. Obrigado. Senhor.